Se você quer saber quais são os fundos imobiliários mais baratos da bolsa, você veio ao lugar certo. Fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários de tijolo que estão sendo negociados com um valor abaixo do que eles realmente valem. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas sim uma maneira de ensinar vocês a analisar bons fundos imobiliários. Eu sou Daniel Carrareto do Meu Dinheiro Ativo e aqui no canal eu te ensino como sair do zero e chegar à tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, inscreva-se no canal, clicando no botão vermelho e no sininho aqui embaixo para ativar todas as notificações e assim receber as atualizações que faço semanalmente aqui no canal. Ao longo desse vídeo, eu também separei uma parte para explicar um ponto muito importante que vocês têm dúvidas e querem saber. Como os fundos imobiliários cobram taxas de administração e ainda vou dizer também o percentual de taxas cobrada nesses 3 fundos que eu trouxe para vocês. Existem bons fundos de tijolo que deixaram de ser tão procurados por alguns investidores devido aos fundos de papel estarem rendendo melhores dividendos do que esses fundos imobiliários de tijolo. Mas lembrando que isso acontece neste momento pelo fato da Selic estar alta, nesse momento inclusive a 13,75%. Porém, quando essa taxa juntamente com o IPCA, que é o índice de inflação, começar a diminuir, a tendência é que os fundos imobiliários de papel também paguem menos e provavelmente o valor das cotas também deve cair. Por isso, acreditamos que seja um bom momento para darmos mais atenção a esses fundos imobiliários de tijolo, enquanto ainda estão baratos. Para você que está iniciando no mundo dos investimentos, os fundos imobiliários de tijolo são fundos que investem em imóveis físicos, como por exemplo, shopping centers, escritórios, galpões logísticos e imóveis comerciais de renda urbana, entre outros. Então vamos começar a falar sobre os 3 fundos imobiliários baratos que eu separei para vocês nesse vídeo. Lembrando que o último fundo é o que está mais barato de todos. O primeiro fundo imobiliário que trouxe para vocês é o XPLG11. Este é um fundo de galpões logísticos, que são aqueles galpões que vemos espalhados ao longo das cidades. E empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Amazon, entre tantas outras, alugam para guardar as suas mercadorias, facilitando a entrega para nós, que somos consumidores finais destas empresas. Uma cota do XPLG11 está custando atualmente R$ 98,43, pagando um rendimento de 74 centavos por cota todos os meses. Ou seja, se você comprar uma cota hoje, no próximo mês você já receberá um dividendo de 74 centavos, livre de imposto de renda. Se você comprar 2 cotas, você receberá R$ 1,48 e assim por diante. O fundo está sendo negociado com um preço sobre o valor patrimonial, que é como nós fazemos a avaliação do preço dos fundos, de 0,86, o que indica que esse fundo imobiliário está abaixo do valor avaliado, ou talvez o valor justo, e portanto está barato. Caso estivesse acima de 1, isso significaria que ele está sendo negociado mais caro do que os imóveis do fundo foram avaliados. A taxa de administração desse fundo é 0,95% ao ano, que é uma taxa de administração alinhada com o mercado. Essa taxa de administração é cobrada da seguinte forma: a receita total do fundo imobiliário entra no caixa do fundo, daí o fundo contabiliza as despesas, realiza o pagamento delas, distribui o valor líquido para os cotistas. O XPLG11 tem 13 galpões logísticos que estão distribuídos em 6 estados e vemos que possui uma vacância menor do que 10%, que é basicamente o percentual da área dos galpões que estão desocupados. Ou seja, é o espaço físico desse fundo imobiliário que está sem inquilino no momento. Vou explicar melhor. Basicamente, se você tem 10 lojas e elas têm tamanho igual e você deseja alugá-las, porém 2 delas você não consegue e ficam desocupadas, quer dizer que você tem uma vacância total de 20%, 2 de 10. Algumas das empresas que alugam os galpões desse fundo imobiliário são Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Renner, B2W, Mobile, dentre tantos outros inquilinos. Aqui vocês podem ver os galpões do XPLG11. Notem que são galpões gigantescos e que possuem espaço suficiente para armazenar milhares de produtos das empresas. Esses galpões normalmente ficam em locais estratégicos, facilitando toda a parte logística das empresas que querem entregar normalmente cada vez mais rápido para os seus clientes, ou seja, são muito valiosos. Nós já vamos agora falar do próximo fundo imobiliário, mas antes, se você está curtindo essa análise dos
dos fundos imobiliários que estou fazendo, já deixa um like aqui no YouTube para ele entender que esse conteúdo é relevante e também entregar para mais pessoas. O próximo fundo imobiliário de tijolo que vamos falar é um fundo de shopping centers, o VISC11. Esse fundo tem vários shoppings em sua composição e dentro desses shoppings tem várias lojas, como Riachuelo, C&A, Lojas Renner, Marisa, dentre outros tantos negócios que também tem dentro de um shopping center. Inclusive, aquele lanche que você gosta de comer na praça de alimentação. Essas lojas pagam aluguéis para o fundo imobiliário e esses aluguéis são repassados para os cotistas, que somos nós. Uma cota desse fundo está custando atualmente R$ 101,90 e ele pagou no último dividendo 75 centavos por cota. Isso quer dizer que se você comprar uma cota do VISC11, já no próximo mês você receberá um dividendo de 75 centavos. Lembrando que é isento de imposto de renda. Se você comprar duas cotas, receberá R$ 1,50. E à medida que for comprando mais e mais cotas, seus rendimentos mensais irão aumentar. Ele está sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial de 0,89, mais barato do que realmente o fundo imobiliário vale. A taxa de administração é de 1,35% ao ano. Na sua composição, vemos que o VISC11 tem 15 shopping centers distribuídos em 10 estados, dentre eles Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e por aí vai. Veja aqui também alguns dos shoppings que compõem esse fundo imobiliário VISC11. Notem que são ótimos shopping centers, bem estruturado, com ótima localização e que vale muito a pena investir. Aqui a gente vê a vacância do VISC11. Perceba que ele também tem uma vacância bem baixa, que não chega nem a 10% do espaço físico que ele tem no total, ou seja, pouquíssimo espaço está vazio e é considerada uma baixa vacância para esse setor. Esse fato é um ponto muito positivo, porque se o VISC11 está pagando 75 centavos de dividendo por cota, quer dizer que caso o fundo consiga alugar esses espaços que ainda estão vagos, essas lojas que ainda faltam alugar, o nosso rendimento tende a aumentar. E agora nós vamos falar do último fundo que separamos. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão vermelho e também clica no sininho para ser avisado dos novos conteúdos que estão por vir e que estão demais. O último fundo imobiliário é um fundo imobiliário muito legal de lajes corporativas. É o JSRE11. Esse fundo investe em escritórios comerciais e aluga várias salas para várias empresas. Os fundos imobiliários do setor de lajes corporativas foram um dos mais afetados pela pandemia devido ao lockdown que ocorreu. Então eles estão sendo negociados com um desconto significativo, o que significa que nós devemos sim considerar isso na hora de comprar. Veja que uma cota do JSRE11 está custando R$ 76,81 e pagou um rendimento de 49 centavos por cota. Está sendo negociado com preço sobre valor patrimonial de 0,68. Diga-se de passagem, um PVP extremamente baixo. Podemos notar que esse fundo possui imóveis de alta qualidade e a perspectiva é que a busca por escritórios de alto padrão tende a subir. Por isso, os fundos imobiliários do setor de lajes corporativas mostram boas oportunidades para o investidor. A taxa de administração é de 1% ao ano, também em linha com os demais fundos desse setor. Continuando, o JSRE11 tem 5 ativos em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas você pode pensar que 5 ativos é considerado poucos ativos para um fundo de lajes corporativas. Contudo, esse fundo é dono de grandes prédios, como vocês podem ver aqui. São prédios realmente muito grandes e dentro desses prédios existem dezenas de salas e espaços comerciais. Agora, olhando para a vacância, vemos que esse fundo apresenta um percentual um pouco maior em relação aos fundos que mostramos anteriormente por aqui, acima de 10% de vacância. Isso se deve ao fato de muitas empresas terem sido fechadas durante a pandemia e, portanto, devolveram os escritórios comerciais. Então, o fundo está sofrendo um pouco para tentar alugar esses escritórios vagos, mas a perspectiva é que eles consigam sim alugar e que nós possamos também ganhar cada vez mais com o lucro desse fundo imobiliário. Os inquilinos do JSRE são dos setores de seguros, saúde, tecnologia, transporte, financeiro, energia, entre muitos outros, totalizando 57 inquilinos. Ou seja, você estará diversificando e muito o seu investimento, pois ter muitos inquilinos significa um risco menor de que o fundo venha a ter dificuldades financeiras. Agora, eu quero que você me responda nos comentários qual dos 3 fundos imobiliários que nós mostramos aqui nesse vídeo é o seu preferido. E aproveita para assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.